Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento tão importante para as nossas vidas. Nesse tempo, temos visto o livro de Atos, que fala sobre a formação da igreja, o nascimento da igreja, como eram os cristãos, como estavam vivendo os apóstolos, o que eles estavam fazendo, qual era a principal tarefa dos líderes naquele tempo, não é? O que estava acontecendo realmente através desse movimento da fé nas cidades onde eles passavam. Havia realmente um alvoroço muito grande, porque muitos não entendiam, mas também muitos creram e foram libertos e salvos e restaurados, e estes também foram espalhando o evangelho. E nós estamos aqui no capítulo 18, agora do verso 1 até o verso 4. Está escrito: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua esposa, em vista de ter Cláudio, o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo sai realmente de Atenas e agora vai para Corinto, na sua viagem missionária, espalhando o evangelho, e chegando neste lugar, ele encontra realmente um judeu chamado Áquila e a sua esposa Priscila, recém-chegados da Itália. Por quê? Porque o imperador Cláudio havia ordenado, decretado que os judeus se retirassem de Roma. Então aí você percebe a situação dos judeus naquela época, não é? E, muito pior do que isso, a situação dos judeus convertidos, daqueles que se aproximavam de Cristo. Então, havia certamente uma situação difícil de vida, uma complicação na vida. Eu quero salientar isso porque quando muitas pessoas falam sobre uma igreja onde as pessoas vivem realmente só de prazeres e festas e vitórias e não há angústia, não há sofrimento, não é isso que a palavra de Deus relata. E o que nós vemos aqui é que Paulo muitas vezes teve que sair fugido das cidades por conta da perseguição. E os crentes, aqueles que se aproximavam do evangelho, passavam também por tribulações e sofrimentos. Mas o que nós vemos aqui é que Paulo encontrou com esse homem chamado Áquila, sua esposa Priscila, e ele então se uniu com eles, porque eles tinham a mesma profissão, e a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo trabalhava com Priscila, com Áquila e Priscila, mas aos sábados ele ia nas sinagogas persuadindo tanto a judeus como gregos. Então o que você percebe aqui? Se Paulo realmente tinha um ofício, que era fazer tendas, não é? A coisa principal da sua vida, e aquele ofício era o seu suprimento, era o seu mantimento, era a sua providência, era a sua provisão, mas todos os sábados ele ia na sinagoga ensinar, persuadir, levar o quê? A palavra. Quando as pessoas falam assim, não, a igreja só tem que viver de milagres e revelações, eu quero saber a vontade de Deus, Deus vai me dar uma revelação. Veja, o que acontecia no primeiro século, é que os apóstolos, os discípulos, a doutrina da igreja era o evangelho de Cristo, era a palavra de Deus. Eles ensinavam as pessoas sobre Jesus Cristo, a sua vinda, sua morte, a sua ressurreição, de como ele viveu entre os homens, sendo ele Deus, e a manifestação de Deus através de Cristo, libertando o homem do pecado e através do próprio Cristo, também como ele disse lá em Atenas, não é? Estabelecendo um dia em que o Senhor há de julgar todo o mundo, através do próprio Cristo. Então, queridos irmãos, que nesse tempo a gente possa realmente cada vez mais estar firmado na palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, como exemplo para todos nós, como ele mesmo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo era homem como eu e você, era pessoa como eu e você, sujeito às paixões, às dificuldades e problemas. Mas ele era um instrumento nas mãos do Senhor. Que nós possamos desejar cada vez mais, colocando os nossos olhos na eternidade, mantendo a esperança no coração, ser um instrumento nas mãos de Deus.
Se existe ódio, vai existir até o fim da vida e vai aumentar cada vez mais. Se existe perseguição, sempre vai existir. Se existe rejeição, sempre vai existir. Essa história de que as pessoas estão lutando, eu não quero ser rejeitado, eu quero ser amado, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque em nós se move o Espírito de Deus que nos leva a viver a verdade do Evangelho. E essa verdade, lamentavelmente, tem incomodado e atrapalhado a vida dos libertinos, dos perversos, daqueles que estão realmente quebrando com tudo aquilo que é decente, que é correto, daquilo que é verdadeiro, para levar ao mundo e fazer do mundo um lugar perverso, de grande malignidade, dominado por Satanás. Então nós temos que tomar posição nesse tempo. E mesmo trabalhando e fazendo seja lá o que for, nós precisamos ter sempre tempo de pregar o Evangelho e anunciar as boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Que você fique firme e cada vez mais fortalecido na fé.